Bom, o encontro em si, eu não preciso nem gastar muitas palavras elogiando, né? Um encontro super oportuno, um tema absolutamente necessário de ser discutido e particularmente num ano eleitoral como esse, né? E a perspectiva comparada com outros países é sempre necessária também nas ciências sociais, na economia, né? Então, trazer especialistas de outros países foi uma ideia brilhante. A gente consegue ver países com os quais a gente tem menos condições de se comparar, mas mesmo assim a gente tem como aprender, como por exemplo os países escandinavos, né, que foi a sessão de ontem. E hoje foi importante também trazer países que são do chamado Sul Global, né, então países que compartilham conosco uma história em alguns aspectos semelhante, por exemplo, uma história colonial, no caso da África do Sul, ou uma história de subdesenvolvimento, no caso, né, da Índia e da África do Sul também. Então foi ótimo ouvir esses pesquisadores dos 4 países dos BRICS para perceber as diferenças, né? São países, a despeito de algumas semelhanças, são países muito diversos também, e que têm, portanto, um sistema tributário também diverso, seja na carga tributária, seja na composição dessa carga. Tem muitas diferenças, como a gente pôde assistir, mas tem desafios comuns, né? Então, um dos desafios grandes, que é mundial, mas é particularmente relevante para esses países, é o da desigualdade, por exemplo, né? Então, como fazer sistemas tributários que sejam progressistas para lidar com desigualdades aberrantes, como são os casos brasileiros, sul-africano e indiano, por exemplo, né? E mesmo na China, que tem uma desigualdade não tão grande, que aumentou muito nos últimos tempos. Então, o painel nos permitiu pensar conjuntamente em problemas que são comuns. E uma outra coisa interessante é que os BRICS são um grupo, claro, por construção internacional e que podem, portanto, pensar coletivamente em propostas que sejam também internacionais, né? A gente não teve tempo para discutir, mas, por exemplo, um tema comum seria a taxa Tobin, que é uma taxação sobre fluxos de capital internacional. Os BRICS se constituindo enquanto grupo, por meio, inclusive, de instituições multilaterais novas, vai ter condições, já tem, e vai ter cada vez mais condições de fazer propostas efetivas em âmbito internacional, em diversas dimensões, mas também nessa, que é a do sistema tributário.